No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 14, Jesus disse: O que me pedirdes em oração, eu o farei. Quando a gente lê esse versículo, a gente acha tão simplório e a gente é levado a pensar: é mesmo tudo que eu pedi a Jesus, ele vai fazer? Se assim é verdade, porque tem muita coisa que eu peço e não recebo. E a gente precisa entender que está implícito nessa mensagem, desse versículo, ressalvas que fazem parte da globalidade do Novo Testamento. Eis alguns motivos pelos quais Deus pode não estar recebendo a sua oração. O primeiro deles é uma vida incompatível com a Bíblia. A Bíblia fala para nós nos Provérbios, no capítulo 28, no versículo 9, que o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Tem muita gente que não quer viver a palavra de Deus, mas quer bênção, quer ser respondido nas suas orações. No Evangelho de João, no capítulo 15, e no versículo 7, Jesus disse que se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Em segundo lugar, a gente vê uma indisposição de glorificar a Deus com aquilo que se deseja receber dele. Tem pessoas que pedem as coisas a Deus, mas elas não têm o mínimo objetivo de glorificar a Deus com aquilo. E a mensagem da Bíblia para nós é essa. Já começa a programar uma forma de glorificar a Deus com isso que você quer receber dele. A Bíblia fala que Ana pediu a Deus um filho, mas ela disse: olha, quando esse filho chegar nas minhas mãos, ao Senhor eu o darei. Como você vai glorificar a Deus com isso que você está pedindo para ele? Tiago foi claro em dizer: olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis e não recebeis para esbanjar nos vossos próprios deleites. Ou seja, as pessoas pensam só em si, não têm o mínimo propósito de glorificar a Deus. As pessoas pedem aquilo que não tem necessidade, só por vaidade, só por luxo, e Deus não vai responder isso. Em terceiro lugar, o que impede a oração são os ressentimentos. Jesus disse no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 25, que quando nós estivermos orando, se temos algo contra alguém, devemos perdoar. Isso é um requisito para a oração ser respondida. Quantas são as pessoas que têm ressentimentos profundos no coração, desejo mal, alguns fazem até oração contrária. Mas eu aprendo com Ana, que é uma oração modelo na Bíblia, que se nós pedirmos a Deus, se nós orarmos e fizermos a oração da vitória, e nessa oração nós não conseguimos esquecer a Penina, não estamos prontos para serem respondidos por Deus. Quanta gente pede as coisas a Deus só para querer esfregar a bênção na cara dos outros, só para dizer: olha, Deus te deu e Ele me dá também, por mero ressentimento, por mero orgulho. E Deus vem dizer para você que talvez esteja com esse propósito, que Ele não vai entrar nesse joguete. Em quarto lugar, nós vemos objetivos pecaminosos. Tem muita gente que pede as coisas a Deus até com objetivos pecaminosos. E a Bíblia fala nos Provérbios, no capítulo 21 e no versículo 27, que Deus não vai se agradar desse tipo de oração. Versículo 27, pois, veja bem, Provérbios capítulo 21, versículo 27, o que Deus diz: o sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Quanta gente pede as coisas com intenção maligna. Ele quer receber aquilo, mas para continuar praticando mal. Quer saúde, mas não quer servir a Deus.
quer a cura divina, mas quer usar esse corpo saudável só para fazer o que não é a vontade de Deus. E Deus não vai entrar nisso. A oração mais terrível da Bíblia se encontra em Lucas capítulo 23, versículo 39. Quando aquele ladrão arrogante diz: olha, se você é o Filho de Deus, desce da cruz e salva você e nós mesmos. Para que ele queria descer da cruz? Ele queria descer da cruz para continuar vivendo no crime. Em quinto lugar, nós vemos a ansiedade, o desequilíbrio emocional. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. Em Jó capítulo 35, versículo 13, diz que Deus não vai atender só a gritos vazios. E o grito é a consequência de um coração ansioso. A Bíblia fala que quando os discípulos estavam com medo de morrer naquela embarcação, naquela tempestade, em Mateus capítulo 8, eles foram acordar Jesus gritando. E isso revela a ansiedade que existia no coração deles. Em sexto lugar, nós vemos oração vaga. Tem muita gente que faz aquela oração de ponta de nariz e ela não quer investir tempo na sua oração. E se nós quisermos ser específicos na oração, a gente vai ter que investir tempo. Ana pediu a Deus um filho, mas ela especificou filho varão. Quando fala da cura do cego de Jericó, a Bíblia diz que ele clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus ordena que ele seja trazido à sua presença, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ora, a oração do cego, o clamor do cego dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim, não serviria? Mas quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus está dizendo de forma indireta: seja mais específico. Clamar por misericórdia lá de trás eu ouvi, mas é oração vaga. Dê nome ao boi. Conta para Jesus exatamente onde é que está a sua dor. Se nós contamos o problema em detalhes para tantas pessoas, para o colega de escola, para o colega de trabalho, para o psicólogo, para pessoas que podem até ajudar em alguma coisa, mas não vão poder ajudar plenamente, porque não temos essa mesma disposição de contar o problema em detalhes para Jesus. E em sétimo e último lugar, está a vontade soberana de Deus. 1 de João capítulo 5, versículo 14 está escrito: essa é a confiança que temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Nem tudo que a gente pede é a vontade de Deus. E aqui eu quero encerrar essa palavra com algo que não é muito agradável. Nem sempre vai haver um sim para a sua oração. E não me pergunte por quê, mas Deus sabe todas as coisas. Tem muita coisa que você pede agora, que parece que é útil, que parece que você precisa. Mas Deus, na sua presciência, na sua onisciência, sabe que se der isso para você, vai te prejudicar no futuro de alguma forma. Ele vê lá na frente. Ele sabe todas as coisas. E Ele sabe se tem que dar e o tempo que ele tem que entregar isso na sua mão. Não espere ser respondido por Deus positivamente se algo que você pede não é a vontade dele para a sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus.